Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós temos como objetivo analisar e descobrir a resposta de Jesus à pergunta que os discípulos fizeram e que está registrada em Mateus 24, verso 3. A pergunta foi: qual será o sinal da sua vinda e da consumação do século? Por que é importante? Porque normalmente as pessoas afirmam que Jesus Cristo falou de sinais da sua vinda, mas o pedido dos discípulos não foi sinais. Os discípulos pediram o sinal da sua vinda. É diferente sinais de sinal. E na resposta de Jesus, ele falou do sinal de sua vinda. Ele também falou de alguns acontecimentos que teriam lugar no mundo, desde a sua ascensão até o seu retorno. Mas esses acontecimentos mencionados por Jesus, que as pessoas confundem com sinais, não são o sinal da vinda de Jesus. O sinal da vinda de Jesus ele é específico, é um único sinal. E conhecer esse único sinal é muito importante. Se você fizer uma leitura atenta e cuidadosa de Mateus 24, você vai descobrir o sinal da segunda vinda de Jesus. Mas se você não fizer uma leitura cuidadosa de Mateus 24, você vai se confundir. Você vai confundir o sinal da volta de Jesus com alguns acontecimentos que você acredita serem sinais da volta de Jesus, e eu vou mostrar para você, através de uma leitura cuidadosa, que aquilo que você pensa ser sinais da volta de Jesus não são de fato sinais da volta de Jesus. E entre esses que você considera sinais da volta de Jesus, não está presente o sinal da volta de Jesus. Eu não sei se eu confundi você, mas se você ficar até o final assistindo este vídeo, você vai descobrir o sinal da volta de Jesus mencionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, certo? Vamos analisar esse texto de Mateus 24. Mas para entendermos Mateus 24, nós precisamos voltar para Mateus 23, capítulo 37 e 38, porque foi o que Jesus Cristo disse nessa ocasião que motivou os discípulos a fazer aquela pergunta: qual será o sinal da sua vinda? Vamos à leitura de Mateus 23, 37 e 38, e você vai descobrir o que motivou os discípulos a fazerem essa pergunta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aqui Jesus Cristo lamenta porque pregou tanto para Jerusalém, para os habitantes de Jerusalém, e eles não se converteram. Era propósito de Jesus reunir os filhos de Jerusalém debaixo das asas do Altíssimo e que eles fossem uma propriedade especial e particular de Deus. Mas eles rejeitaram Jesus e a sua mensagem. E como consequência, Jesus Cristo fez uma previsão assustadora. Ele disse: a vossa casa ficará deserta. Os discípulos entenderam a mensagem de Jesus e entenderam que ele estava se referindo ao templo. Só que os discípulos jamais imaginavam que o templo pudesse ser destruído. Inclusive, a gente nota em Mateus 24, verso 1, que os discípulos tentaram fazer com que Jesus pensasse melhor no que havia predito. Ou melhor, que insensatez da parte dos discípulos pensar que Jesus não sabia o que estava dizendo. Afinal, na mente dos discípulos, o templo era uma estrutura indestrutível. Por esta razão que no capítulo 24 e o verso 1, eles resolvem agora conversar com Jesus, e nesta conversa o objetivo era mostrar a Jesus a construção do templo.
Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Que insensatez da parte dos discípulos, mostrar a Jesus as construções do templo como se Jesus não conhecesse o templo, não conhecesse essas construções. O objetivo dos discípulos, ao mostrar o templo para Jesus, era fazer com que Jesus refletisse melhor no que havia predito. O templo, de fato, era uma construção magnífica e uma construção segura. E eles jamais poderiam imaginar que algum dia essa construção pudesse ser demolida, pudesse ser destruída. E qual foi a resposta de Jesus quando os discípulos mostraram a ele essas construções do templo? A resposta está no capítulo 24, verso 2. Preste atenção. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus foi mais enfático ainda. Ele não somente disse que o templo iria ficar deserto, mas ele disse que não iria ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então os discípulos começaram a pensar. Eles pensaram da seguinte forma: a destruição do templo deve ser o fim do mundo. Somente um acontecimento como o fim do mundo é que poderia culminar com a destruição do templo. Foi dessa forma que eles pensaram. Isso fica muito claro na pergunta que eles fizeram a Jesus. Você vai notar isto no capítulo 24 de Mateus e o verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, você percebe aqui que os discípulos não pediram sinais. Os discípulos pediram um sinal da sua vinda e da consumação do século. Na realidade, os discípulos estavam, através desta pergunta, demonstrando acreditar que a destruição do templo predita por Jesus seria o fim do mundo. Seria o acontecimento que daria fim ao mundo como ele existe. E na resposta de Jesus, muitos acreditam que ele misturou os eventos. Ele, ao responder, ele respondeu à pergunta sobre qual seria o sinal da destruição do templo e também qual seria o sinal do fim do mundo. E a resposta de Jesus começa da seguinte forma. Aliás, não é bem a resposta, é uma advertência. No verso 4 do capítulo 24, Jesus diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. O que Jesus expõe aqui é que existiria uma possibilidade muito grande dos discípulos e dos demais crentes serem enganados. Então, Jesus Cristo disse em uma linguagem mais moderna: preste atenção. Tome cuidado para você não ser enganado. Esta foi a mensagem de Jesus naquela ocasião. Então Jesus Cristo ele começa a falar de acontecimentos, mas ele deixa bem claro que esses acontecimentos não seria o sinal da destruição de Jerusalém, nem tampouco o sinal do fim do mundo. Ele começa a partir do verso 5 a falar sobre esses acontecimentos, mas deixa bem claro que esses acontecimentos não seria o sinal da destruição de Jerusalém, nem tampouco o sinal do fim do mundo. Vamos analisar? Leia comigo a partir do verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então Jesus Cristo deixa bem claro que aquilo que muitos chamam de sinais não são sinais
e sim acontecimentos que antecederiam o grande sinal. Por exemplo, Jesus Cristo menciona aqui iriam surgir pessoas dizendo eu sou o Cristo e iriam enganar muitos. Antes desse grande evento, as pessoas iriam ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Ele também mencionou que haveria nação contra nação, reino contra reino, haveria fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto, disse ele, seria o princípio das dores. Não seria o sinal da destruição de Jerusalém, nem tampouco o sinal do fim do mundo. A partir do capítulo 24, verso 9 a 14, Jesus começa a falar acerca de outros eventos. Ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você pode até estar pensando que esses eventos aqui mencionados por Jesus seriam o sinal ou sinais de sua vinda. Não. O que ele está deixando bem claro é que essas coisas iriam acontecer antes que ele retornasse, mas não seria o sinal. Então, qual seria o sinal da destruição de Jerusalém e qual seria o sinal do fim do mundo? Vamos primeiro ao sinal da destruição de Jerusalém. Vamos lá? Mateus 24:15 menciona o sinal da destruição do templo. Qual seria esse sinal? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui Jesus Cristo menciona o sinal. Qual seria o sinal da destruição de Jerusalém, da destruição do templo? O sinal seria o cerco de Jerusalém. Quando Jerusalém estivesse cercada, e este cerco é mencionado como sendo a abominação desoladora, quando isto acontecesse, este era o sinal de que Jerusalém estava para ser destruída. E a orientação de Jesus era que, quando isso acontecesse, os discípulos fugissem. E foi exatamente isso o que os discípulos de Jesus fizeram naquela ocasião. Eles entenderam que este era o sinal da destruição de Jerusalém. Então, o que foi que aconteceu naquela ocasião? Naquela ocasião, nenhum cristão pereceu. Por que não pereceu? Porque eles viram o sinal. O sinal era este. O sinal não era o surgimento de falsos cristos, como de fato aconteceu antes disso. Por exemplo, Paulo foi confundido com um desses falsos cristos, o egípcio Lisias, que conseguiu levar uma multidão de cerca de 4.000 judeus para o deserto, e foi feito um levante lá contra os romanos, e nesse levante os judeus foram mortos, o egípcio lá conseguiu escapar, mas a realidade é que Jesus Cristo disse que iria surgir antes da destruição de Jerusalém falsos messias. Haveria também rumores de guerras, e de fato houve muitas guerras nesse intervalo entre a predição de Jesus e a destruição do templo. Esses eventos, segundo Jesus Cristo, iriam acontecer, mas não seria o sinal de que Jerusalém iria ser destruída. O sinal seria o cerco. O que foi que aconteceu? No ano 66, os romanos cercaram Jerusalém. Jerusalém estava cercada. Só que os romanos recuaram. E o que foi que aconteceu? Os crentes, os discípulos, entenderam ser esse o sinal para fugir. E fugiram. Foram para a cidade de Pela e lá escaparam
e dessa forma foram salvos da destruição de Jerusalém, porque identificaram, prestaram atenção ao sinal predito por Jesus. Mas e o sinal da sua segunda vinda? Veja bem, Jesus Cristo falou sobre muitos acontecimentos que não teriam lugar antes da destruição de Jerusalém, mas teriam lugar depois, ao longo da história. E um desses eventos é mencionado a partir do verso 21. Preste atenção à leitura de Mateus 24, a partir do verso 21, que você vai descobrir coisas interessantes. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os estudiosos entendem que esses eventos preditos por Jesus são eventos que estariam relacionados ao tempo anterior à sua segunda vinda. Mas esses eventos não seria o sinal. Preste muito bem atenção sobre qual seria o sinal. Então, qual seria o sinal da volta de Jesus? Vamos fazer uma leitura a partir do verso 25. No verso 25, Jesus Cristo volta a repetir o que ele disse no verso 4. Ele disse, vede que vou-lo tenho predito. Ou seja, prestem atenção ao que eu estou dizendo. Não sejam enganados por esses eventos e pense a partir desses eventos que Jesus Cristo está voltando imediatamente. Inclusive, ao longo da história, muitas pessoas viram nesses eventos a indicação de que era o tempo da volta de Jesus. E fizeram previsões e erraram, se enganaram. Por quê? Porque não prestaram atenção ao sinal predito por Jesus. Vamos ler a partir do verso 25, do verso 26, que diz assim, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vocês perceberam aqui o sinal? O sinal da segunda vinda de Jesus Cristo seria a segunda vinda de Jesus. O modo como ele virá, este é o sinal. Ele foi claro aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Qual seria esse sinal? O sinal seria Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Este seria o sinal. Então, se qualquer pessoa aparecesse de uma forma diferente, dizendo ser o Cristo, os discípulos iriam perceber e não ser enganados. Por quê? Porque qualquer outra forma de aparecimento que não seja idêntica a essa aqui, ou seja, Jesus virá dessa forma e somente dessa forma. Ele virá sobre as nuvens do céu. Este é o sinal. O sinal é esse. Os demais acontecimentos não são sinais da vinda de Cristo, mas são acontecimentos preditos por Jesus como devendo acontecer. Essas coisas irão acontecer. Porque pense comigo, se guerras fossem o sinal da volta de Jesus, Jesus Cristo já teria vindo há muito tempo atrás. Inclusive, no Velho Testamento, o que mais se lê é sobre guerras. Se você for pegar um livro de história mundial,
que você vai perceber através dessa leitura é que ao longo da história muitas guerras aconteceram. Então, é insensatez de nossa parte imaginar que guerras são sinais da vinda de Jesus. Guerras são acontecimentos preditos por Jesus como devendo acontecer e nós, ao vermos isso acontecer, não deveríamos se iludir com o pensamento de que Jesus estaria voltando imediatamente. Não seria isso. Porque é muito comum, muitos cristãos pensaram, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, que Jesus estava voltando naquele tempo, naqueles dias. Outros pensaram durante a Segunda Guerra Mundial, outros estão pensando agora, devido a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Não foi sobre isso que Jesus Cristo falou. Na verdade, Jesus Cristo deixou bem claro que o sinal da sua vinda seria ele vindo sobre as nuvens do céu. Quando o assunto é a vinda de Jesus, a gente percebe claramente que o meio de transporte preferido por Jesus para se locomover do céu à terra é cavalgar sobre nuvens. Veja o que o profeta Daniel falou a esse respeito. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel vê Jesus se dirigindo ao ancião de dias, e ele vê Jesus Cristo fazendo isso, vindo sobre as nuvens do céu. O apóstolo João também, quando menciona a vinda de Jesus, menciona de modo idêntico ao predito por Jesus. Ele diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Este é o sinal da volta de Jesus. Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Por isso que ele disse: olha, se ele aparecer no deserto, não acredite. Se ele aparecer lá no quintal de sua casa, não acredite. Se alguém disser ele está acolá, não acredite, não vá lá, porque não vai ser assim a minha vinda. O sinal da minha vinda é eu aparecendo no céu sobre as nuvens do céu. Ele deixou bem claro que também vai vir acompanhado de todos os seus anjos, e serão esses anjos que irá reunir os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Esse é o sinal da vinda de Jesus. Então precisamos prestar muita atenção a esse sinal predito por Jesus, porque certamente isso já aconteceu no passado e certamente vai acontecer no futuro. Haverá pessoas pretendendo ser o Cristo. O próprio Satanás irá personificar o Cristo, mas será impossível tanto a homens como também a Satanás aparecer do modo como Jesus Cristo disse que aparecerá, sobre as nuvens do céu, acompanhado de milhões e milhões de anjos tocando trombetas. Este vai ser certamente o maior acontecimento da história, jamais imitado por qualquer evento feito por seres humanos. Enfim, preste muita atenção a esse sinal, porque conhecer esse sinal é importante. Jesus Cristo falou do sinal da destruição de Jerusalém, e o que foi que aconteceu? Somente os crentes em Jesus, que foram fiéis à palavra de Cristo, que prestaram atenção ao que Jesus Cristo disse e acreditou ser verdadeiras as palavras de Cristo, é que não foram enganados e escaparam da destruição de Jerusalém. Isto quer dizer que nos últimos dias também, aqueles que irão escapar da destruição desse mundo serão aqueles que são crentes na mensagem de Deus, como de fato ela está na Bíblia Sagrada. Jerusalém foi cercada no primeiro século, no ano 66, e foi destruída no ano 70, e nesse cerco os discípulos entenderam: olha, esse é o tempo, este é o sinal. Inclusive Jesus Cristo disse que dos eventos que teriam lugar no mundo, e depois desse evento que viria o fim, seria a pregação do Evangelho. Considerar os eventos é importante, porque esses eventos eles nos ajudam a se situar no tempo. Mas esses eventos não são o sinal. O sinal é, conforme o próprio Jesus Cristo disse, é o seu aparecimento sobre as nuvens do céu. Então é muito importante você saber o modo exato como Jesus Cristo virá.
E esse modo exato está revelado nas Escrituras Sagradas. Infelizmente, apesar de tudo isso, muitas pessoas são ignorantes acerca do modo como Jesus Cristo virá. E isso fará com que, infelizmente, aconteça aquilo que Jesus Cristo predisse, que iria surgir falsos cristos e que iria enganar a muitos. Mas eu e você que está me ouvindo, nós que estamos estudando a Bíblia aqui, não precisamos ser enganados. E poderemos dizer como São João: ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.